Bom, agora sim, oficialmente, boa noite a todos. Me chamo Júlio, sou o coordenador do Polo EAD da Faculdade Anhanguera. É um prazer estar aqui com vocês, fazendo esse primeiro encontro com vocês que estão entrando nesse semestre, para passar várias informações do nosso EAD, de como vocês vão estudar, tirar algumas dúvidas que, por um acaso, vocês ainda possuam. Então, hoje vai ser um bate-papo bem legal, vou mostrar várias coisas aí para vocês. E tenho certeza que no final vai ficar todo mundo tranquilo em relação a todo o seu processo, em relação ao seu semestre, em relação às disciplinas e ao seu curso, tá? Compartilhar aqui a tela para a gente iniciar. Bom, estão todos aí vendo a tela agora? Sim. Sim. Ok. Então, vamos lá. Hoje a nossa pauta ela vai reunir aí alguns pontos, tá? O calendário acadêmico, o modelo acadêmico, processo acadêmico, sistema de avaliação e aí o nosso momento de perguntas e respostas, tá? Então vou tentar aí passar na melhor forma possível para todos todo o processo do EAD e responder a todas as perguntas que forem pertinentes ali aqui, no caso, ao momento dessa nossa acolhida. Tá? Eu vou pedir que deixem as câmeras desligadas, porque aí flui melhor, né, a transmissão em relação à questão da internet, essas coisas. Bom, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de apresentar a vocês quem faz a Faculdade Anhanguera, tá? Que são alguns setores que fazem parte da Faculdade Anhanguera e que alguns vocês já tiveram contato, outros vocês terão em algum momento. Então, só para que vocês possam saber quem é quem em alguns setores, tá? Nós temos o nosso diretor, que é o professor José Luiz. Ele, infelizmente, ele não está presente aqui com a gente nessa nossa transmissão, porque ele está em outra reunião, mas ele pediu para passar para vocês aí as boas-vindas a vocês e que pode contar sempre que precisar com ele. Ele está sempre na faculdade, então vocês conseguem falar com ele de uma forma super fácil. Eu, a pessoa que está falando aqui com vocês, sou o Júlio César, coordenador geral do Polo da faculdade. Então, eu que cuido praticamente de quase toda a parte administrativa e acadêmica que envolva o nosso EAD, tanto 100% quanto semipresencial. Temos aí a nossa equipe de atendimento ao aluno, tá? Coordenada pelo Jefferson Rodrigues, que é a nossa secretaria, o pessoal que fica ali na secretaria, com o qual vocês podem ir lá para procurar resolver algum problema, tirar alguma dúvida, né, esclarecer alguns pontos. Eles também vão estar sempre lá para atender vocês no que for necessário. A nossa equipe do comercial, que é liderada pelo Antônio Joaquim, muitos de vocês já devem ter conhecido algum dos nossos consultores através do procedimento de matrícula. Então, essa é a equipe que é do comercial que cuida dessa parte de efetuar as matrículas. E, por último, e não menos importante, a equipe da biblioteca, que é liderada pela coordenadora Flávia Belo. E por que eu estou falando da biblioteca? Porque vocês têm acesso à biblioteca, tá? A biblioteca não é algo exclusivo para alunos presenciais. A biblioteca são para todos os alunos que pertencem à faculdade. O nosso polo é dentro da faculdade, vocês têm direito, sim, aí à biblioteca, alugar um livro, né? Quiser estudar na biblioteca, vocês têm total acesso a isso. Basta chegar lá na biblioteca, na recepção da biblioteca, vocês informam que são alunos do EAD
e aí vai ser feito seu cadastro, tudo certinho, e vocês vão poder acessar sem problema nenhum. E não só a biblioteca, como o laboratório de informática também ficam disponíveis para vocês, tá? Caso vocês queiram ir na faculdade para estudar, achar melhor, porque lá tem computador, ao invés de ficar usando celular, é aberto as portas para vocês, manhã, tarde e noite. Vocês têm total acesso a tudo que a nossa faculdade possui, ok? Peço desculpas aí estar falando um pouquinho arrastada, porque a dificuldade é um pouquinho grande. Mas vamos lá. Calendário acadêmico. Pessoas, esse é o nosso calendário acadêmico desse semestre. Esse calendário ele está disponível para vocês no AVA de vocês. Tá? Então, quando vocês entram no AVA, tem uma abazinha que tem calendário acadêmico. Todos vocês conseguem baixar esse calendário. É importante que vocês baixem esse calendário, porque ele já mostra todas as datas importantes do curso de vocês, tá? Desse semestre. Então, aqui ele já me disse os feriados que vão ter, e todos os outros processos. E nesse lado aqui, ele vai me mostrar esse cronograma. Esse cronograma ele é fundamental. Por quê? Nesse cronograma ele está te dizendo a data que iniciamos, dia 6 de fevereiro, e a data que encerra o semestre, dia 21 de junho, tá? E aí ele já vai te mostrar as datas das provas. Isso é muito importante, porque para que ninguém seja... vocês já ficam cientes das datas das provas de vocês. Agora mesmo que iniciou o semestre, todos vocês já têm as datas já no calendário de vocês. Então, a primeira prova de vocês já é agora entre os dias 6 e 11 de março. A primeira disciplina, essa já é a primeira prova. Já em abril tem outra prova. Eu vou só pedir para desligarem as câmeras, os microfones, para poder fluir melhor, por favor. Pode ser? Não estou sabendo dele. No final, eu peço para que todo mundo abra aí, a gente vai tirar uma foto aí bem legal, jogar no grupo, para marcar esse nosso momento aí. Bom, vamos lá, voltando aqui. Então, no calendário, gente, vocês vão ter o cronograma, então ele vai estar te mostrando o que nós temos em março. Primeira prova, tá? Então, essa aqui vai ser a primeira prova aí da primeira disciplina. Em abril vai ser a segunda prova. Em maio, ocorre a prova da terceira disciplina e a da disciplina paralela, que eu explico já já para vocês. E em junho ocorre a última prova, tá? Entre final de maio e início de junho. E aí depois é somente para a segunda chamada e recuperação. Eu também vou explicar detalhadamente todos esses pontos. No dia 21 encerra o semestre e no dia 29/6, no dia de São Pedro, sai o boletim oficial disso aí. Mas antes mesmo de sair o boletim, vocês já vão saber, já vão estar cientes que passaram em todas as disciplinas, já vão estar felizes e curtindo bastante aí o São João, aí esperando o reinício das aulas para agosto, tá? Tudo bem até aí, gente? Sim. Tudo. Sim, tranquilo. Beleza. Tranquilinho, né? Ótimo. Então vamos lá, dando continuidade, vamos falar um pouquinho do modelo acadêmico. O que vem a ser o modelo acadêmico? É a forma como é distribuído o processo do aluno em seus estudos, tá?
No modelo 100% online, o que acontece? O aluno ele estuda 100% online. Então, tudo você vai estudar via portal do aluno, via o AVA, tá? Onde você vai ter acesso a todo o material que já está lá distribuído para vocês. Então, lá vocês vão ter toda a parte de engajamento e avaliação virtual, as videoaulas gravadas. Alguns cursos possuem aulas práticas, que aí eu também vou chegar nesse ponto, tá? E todos vocês, na última semana da disciplina, vocês terão uma live de 50 minutos com o professor. Aquele professor que você está vendo lá no vídeo gravado, vocês vão participar de uma live ao vivo com ele, tá? Com duração de 50 minutos, onde ele vai bater um papo com vocês, vai tirar dúvidas. Basicamente vai ser perguntas e respostas. Vocês vão estar com liberdade de fazer perguntas diretas e ele vai responder também de formas diretas, tá? Só não tem essa live para os alunos, tá, dos cursos de formação pedagógica de segunda licenciatura. Esses cursos eles não têm essa live, tá? Por ter uma especificação um pouquinho diferente aí de curso. Ok? Vou ver aqui se está chegando mais gente. Vou só novamente pedir aqui para deixar os microfones, desligar o microfone aqui. Senão pode atrapalhar um pouquinho. Bom, certo? E aí, basicamente, é assim que vocês estudam. Vocês têm tudo aí no AVA, tem tudo no portal do aluno lá, indo para o AVA, e aí tudo está na mão de vocês. E aí entra a nossa parte do processo acadêmico, que é o que tem no AVA. O que é que está aparecendo no AVA para mim? O que é que eu vou fazer no AVA, afinal de contas? Muita gente acredita que tenha muitos colegas que abriram lá, ficaram agoniados, viram ali várias disciplinas, aí clica na disciplina, vê um monte de coisa, não sabe para onde vai, né? Então, isso é normal de início, mas vocês vão ver que é muito simples e muito prático de se estudar e atingir todos os objetivos que o curso possui, tá? Então é o seguinte, cada disciplina ela tem o seguinte, ela tem 4 conteúdos web, 4 teleaulas ou videoaulas, ou web aula, depende muito. Tem cursos que tem web aula, tem cursos que tem vídeo aula, tem cursos que tem teleaula, tá? Em alguns cursos aparece um portfólio, certo? Que é a prática, a parte prática obrigatória da disciplina. Em algumas, isso aqui é somente para alguns cursos, tá, gente? Não são todos. Somente alguns cursos. Por exemplo, design de moda, os cursos voltados na área de tecnologia, como análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia da computação, sistema de informação, design gráfico. Então, esses cursos eles têm algumas disciplinas que são práticas e que são necessárias eles realizarem um procedimento, tá? E montar um relatório e enviar. Isso tudo vem no manual, vem tudo certinho lá para você não errar. Então, voltando aqui, a avaliação virtual, são 2 avaliações virtuais que aparecem para todos, tá? E a prova. Ou seja, cada disciplina, vamos imaginar aqui que seja disciplina sem portfólio. Então, as disciplinas que não têm um portfólio, todas elas têm conteúdo web 1, 2, 3, 4, teleaula 1, 2, 3, 4, 2 avaliações virtuais e a prova, certo? E pode ter também o portfólio se for disciplina obrigatória.
Tudo isso que está aqui dentro, pessoas, é o que nós chamamos de engajamento. Ou seja, tudo que está dentro do AVA está disponível para você abrir, acessar, fazer alguma coisa, ler, é chamado de engajamento, certo? Então, é tudo isso aqui, né? São todos esses pontos que vocês vão estudar em cada disciplina. E é isso que vocês precisam fazer dentro do ABA. Abrir os conteúdos do web, assistir às teleaulas, realizar as 2 avaliações virtuais, tá? Se tiver a disciplina que tem o portfólio, realizar o portfólio e, no final, fazer a prova. Certo? E aí vem, beleza. Mas como é que eu vou estudar isso, então? De que forma? É tudo de uma vez só? Como é que é o processo? Antes de eu chegar nessa parte, tem aqui, ó, eu vou colocar aqui, isso vai estar no material que eu vou passar para vocês, os cursos que tem esse portfólio, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, design, alunos que são de design, alunos de sistema de informação, design de moda, fotografia, radiologia, gestão ambiental, né? Então, são cursos que possuem algumas disciplinas que têm essa obrigatoriedade de fazer, realizar o processo que está sendo colocado lá, tá? Montar um relatório e enviar. Tá? Isso é pré-requisito, ou seja, é obrigatório fazer, senão você pode ficar reprovado, senão você será reprovado, não é nem pode, ficará reprovado na disciplina, por ser requisito, ok? Pessoal, até aí, tudo bem? Sim. Ô, Júlio, a minha dúvida nessa questão, se poderia estudar tudo de uma vez, é a questão de carga horária. Se a gente tem um limite ou um período mínimo para ficar conectado no sistema por dia. É justamente agora que eu vou entrar nessa parte e você vai ver que isso para o nosso EAD isso não existe. Você vai ficar bem tranquilo em relação a esse ponto agora, tá? Você vai ver que nós não temos esse tipo de controle. A ideia aqui, gente, e isso que eu estou passando para vocês aqui é uma forma como eu analiso o nosso EAD e como eu vejo a melhor forma para vocês estudarem. E isso serve para qualquer modalidade no nosso EAD, né? Que tem tanto 100% quanto semipresencial ou premium, que são os cursos da área da saúde. Então, o que é que acontece? Basicamente, todos vocês só estudam uma disciplina por mês. Basicamente, todos vocês só estudam uma disciplina por mês, tá? Se uma disciplina ela tem 4 conteúdos web, 4 teleaulas, então significa que a ideia é que você estude semanalmente, tá? Semanalmente. Então, na primeira semana, estuda o conteúdo web 1 e assiste a teleaula 1, tá? Não existe controle de tempo, não tem isso de você entrar no conteúdo web e ter que ficar tanto tempo lá dentro, tá? Não existe esse tipo de controle. Você é que determina seu ritmo de estudo, você que determina a hora que você vai entrar, a hora que você vai sair, o tempo que você vai ficar ali estudando. Não existe esse controlezinho que eu já vi isso também, eu já fiz alguns cursos no EAD que tinha isso, que eu tinha obrigatoriedade de todo dia acessar, todo dia eu tinha que fazer alguma coisa. O nosso EAD não. Você tem total liberdade para fazer o seu cronograma de estudo, tá? De acordo com o seu tempo e sua disponibilidade. Esse é o foco do EAD. Tá? O aluno que entra no EAD é aquele aluno que não tem como estar todo dia dentro de uma faculdade assistindo aula. Porque se todo mundo aqui pudesse, todos estariam no presencial, não é verdade? Sim. Tá?
Então, o EAD, a ideia do EAD ele sempre foi feita da seguinte forma: o EAD ele existe. O ensino EAD ele existe há muitos e muitos anos, tá? Na década de 80 já tinha EAD, que era através a gente fazia um cadastro, mandava via correio a gente recebia todo o material, preparava tudo até a prova, enviava a prova, se tivesse tudo certo, a gente recebia o certificado. Então, o EAD é algo muito antigo. E aí, com a globalização, o crescimento da internet e tudo, isso veio, né, para juntar agora, para juntar também no meio computacional e para os alunos que não têm condições de estar todo dia dentro de uma sala de aula, sem contar também valores que são bem inferiores em relação ao que é um curso presencial normal. Então, o EAD ele é focado no seguinte: o aluno que faz o EAD, ele deve aprender a gerir o seu tempo. Então, vocês que são alunos EAD, vocês precisam montar o seu cronograma de estudo, tá? Acredito que todo mundo aqui já abriu o AVE e viu que tem algumas datas lá. Então, ele tem uma data de abertura e uma data de finalização, com exceção da teleaula. A teleaula, ele mostra a mesma data, mas porque ela abre naquele dia, mas não tem fechamento. Então, ele fica definitivo. Então, você monta o seu cronograma de estudo de acordo com essas datas, para que no final do mês, no final daquela disciplina, você já tenha feito tudo e já esteja preparado para fazer a prova. Tá? Oi, Fábio. Pode perguntar, Fábio. Fábio Francisco. Não? Acho que levantou a mão sem querer. Então, a ideia aqui, gente, é que vocês façam o seguinte: disciplina iniciou, primeira semana, conteúdo Web 1, teleaula 1. Segunda semana, conteúdo Web 2, teleaula 2. Quando vocês estudarem fizeram essas 4 coisas aí, esses 2 conteúdos do web, essas 2 teleaulas, aí sim, vocês vão vir aqui e fazer a avaliação virtual 1. A avaliação virtual, gente, não é prova, é uma atividade que gera pontuação, tá? É que muitas vezes a gente confunde o termo avaliação com prova, mas não, avaliação virtual é uma atividade, tá, de dentro da disciplina para gerar uma pontuação para vocês, ok? Então, a ideia de estudo é que vocês, nas 2 primeiras semanas, façam isso e façam a avaliação virtual 1. Pronto, nós estamos agora na segunda semana. Vamos dizer que vocês ainda não tenham feito nada. Tranquilamente dá para vocês assistirem, ver o material do conteúdo Web 1, conteúdo Web 2, assistir as 2 teleaulas e aí fazer a avaliação virtual 1. Não precisa fazer tudo de uma vez, não tem que ter essa agonia. Vai aos poucos fazendo, que você vai se acostumando com o portal e garanto a você que vai ficar tudo mais fácil seguindo esse roteiro. Na terceira semana, aí você começa conteúdo Web 3, teleaula 3 e na última semana, conteúdo Web 4, teleaula 4. Quando vocês fizerem a terceira e a quarta semana, aí vocês vêm aqui e fazem a avaliação virtual 2. Tá? Então, quando vocês chegarem nessa parte, certo? Então, quando vocês chegarem aqui, chegou aqui, em toda essa parte aqui, realizado tudo isso daqui, nas 4 semanas da disciplina, tá? Vocês estão prontos para realizar a prova que vai ocorrer uma semana depois. A prova ela não ocorre dentro das semanas de estudo, e sim a prova ocorre
uma semana após terminar a disciplina, tá? E aí, fez isso aqui, vocês só vão se preocupar em fazer a prova e se darem bem. Quem segue esse roteiro, quem monta o seu roteiro igual o meu, ou parecido com o meu, ou monta o seu roteiro, mas que você consiga estudar tudo que tem dentro da disciplina, e dá para perceber que não é muita coisa para vocês fazerem semanalmente, e você chega tranquilamente para fazer a prova. Certo? Deu para entender aí, pessoas? Sim. Sim, deu para entender. Agora, essa prova é feita no polo, é? Calma, que eu ainda vou chegar lá. A parte que menos interessa é a prova, gente. É sério. A parte que menos vai interessar. Quando eu começar a falar de pontuação, vocês vão ver a prova. Ai, eu vou rir dela. Oi, Alicia. Levantou a mão sem querer. O Fábio ainda continua com a mão levantada. Eu acho que está sem querer. Vou achar a mão do Fábio aqui. Eu tenho uma pergunta. Pois não, como é o seu nome? Alicia. Como é? Alicia? Isso. Tá bom, Alicia, pode perguntar. É possível que no mesmo mês a gente precise estudar 2 disciplinas de uma vez só? No mesmo período? Não. Vocês não estudam 2 disciplinas de uma vez só, tá? Existe sim, pode ocorrer no mês, normalmente o mês de maio, ocorrerem 2 provas, tá? Mas uma é da disciplina paralela, que eu vou explicar já já para vocês, que é uma disciplina que já está liberada para vocês começarem a estudar aos pouquinhos, para só em maio fazer a prova dela. Então não tem muita, não precisam ficar preocupados em relação a isso, tá? E as 2 provas que a gente fala que vai ter em maio é simplesmente a disciplina que abriu em abril, faz a prova no início de maio. Aí, mais lá para o meio de maio, faz dessa disciplina que iniciou junto com essa primeira. Então, não tem choque. Não existe um choque de dizer eu tenho que estudar 2 disciplinas ao mesmo tempo para fazer 2 provas na mesma época. Não. Não é choque. É uma disciplina que foi aberta, mas que o prazo dela, o período dela de estudo é maior. Tá? Entendeu, Alicia? Entendi, sim, obrigada. É porque no AVA mostra duas disciplinas, né, com o mesmo período. Exatamente. As 2 disciplinas que abriram agora. É a primeira da lista, que é essa que vai fazer a prova em março, e normalmente a segunda, terceira, quarta disciplina, que está com uma bolinha, tem uma bolinha lá, e aí mostra a mesma coisa. Só que se você olhar as datas, você vai ver que é bem diferente das datas de março, tá? Então, é uma disciplina que você vai estudando aos pouquinhos. Aos poucos, não é para seguir essa sequência que eu acabei de passar para vocês. Tá? Essa sequência é para aquela disciplina que é a prova já no outro mês. Essa paralela você vai estudando aos poucos para fazer a prova dela em maio. Oi, Carlos. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida sobre a questão da avaliação, se poderia realizar ela mais de uma vez. Avaliação virtual? Isso. Avaliação virtual, acho que são 2 oportunidades, tá? São 2 oportunidades que você pode fazer. Sim, porque no caso... Depois que você fecha as 2, aquela avaliação ela já não pode mais ser aberta. Sim. Certo? Não, Porque você já fez, né? Não fiz, porque eu ia utilizar ela como se fosse um método de treinamento. Não, aqui dali não é treinamento, não. Não é até por isso que eu coloquei esse roteirozinho aqui para vocês. Esqueça de fazer atividade no AVA agora. Primeiro estuda para depois fazer. Tá?
Até porque quando eu mostrar a pontuação para vocês, vocês vão ver a importância disso, tá, Carlos? Não, ok, entendi. Oi, Vanessa, Kelly. Sobre trilha de carreira, ainda vai chegar lá ou já pode perguntar? A trilha de carreira ela não tem ligação com o semestre, tá? Com o andamento do seu curso. O que eu estou explicando aqui é como você vai estudar o EAD. A trilha de carreira são cursos extras, tá? São cursos extras para você enriquecer o seu currículo. Entendi. São cursos, eu esqueci um termozinho que a gente costuma chamar, mas são cursos desses que, por exemplo, que você faz em qualquer site. Então, são Eu pensei que cursos ele ia ser extras que extenso. engrandecem seu currículo. São importantes, fundamentais, tá? Porque todos vocês têm atividades complementares, que são horas complementares, que é obrigatório para qualquer curso de graduação. Então, as trilhas de carreira vão ajudar vocês lá na frente, quando já estiverem perto de se formar, a ter essas horas complementares realizadas, tá? Mas não é algo Ok. que você precisa, não, eu tenho que fazer agora, porque senão fico reprovado. Não, trilha de carreira não vai te reprovar, tá? Mas eu recomendo que façam. Vão fazendo alguns cursos lá, vão baixando certificados e vão guardando eles. Em um Certo. certo momento, vocês vão receber um aviso meu, quando vocês estiverem chegando pertinho lá para terminar o curso, um aviso meu dizendo: olha, pessoal, agora é a hora de mandar os certificados. Tá? Mas pode ficar tranquila quanto a isso. Tá certo. Oi, Fábio. Agora vai? Fábio? Beleza. Bom, aqui voltando aqui, gente, só para deixar uma coisa mais clara, tá? Nas disciplinas que tem a aula prática, o que que vocês vão ter que fazer? Vocês, dentro desse meu processo aqui que eu estou explicando para vocês, vocês intercalam o seu estudo aqui semanalmente para estar realizando a aula prática e montar o relatório para enviar dentro do prazo, tá? Então, vocês peguem as 4 semanas normais, você sabe que você estuda lá conteúdo web 1, teleaula 1 numa semana, conteúdo web 2, teleaula na segunda semana e assim por diante. Tira um tempinho em cada semana para estar realizando a aula prática de acordo com as instruções que vão estar lá para vocês, que estão lá para vocês. A maioria da maioria das situações são simuladores. Então, vocês vão abrir o simulador direto do portal. Vocês vão abrir o simulador, vão seguir um roteiro, vão fazer igualzinho como está no roteiro e depois montar um relatório seguindo as normas que também estão lá para vocês. E aí vocês não ficam com nenhum tipo de problema e dentro do mês vocês conseguem também enviar esse relatório de aula prática. Lembrando que não são todos os cursos, são apenas alguns cursos que têm isso daí. Mais alguma pergunta sobre essa parte? Pois não, Keila. No caso de atividades em si, mesmo sendo online, vão existir, por exemplo, atividades em dupla ou atividades que a gente vai precisar entregar presencialmente, como, por exemplo, Não, laboratórios? não. Todo de vocês, os cursos que nós temos hoje, que todos vocês estão, todas as práticas serão realizadas online mesmo. Tá? E é individual, não é em dupla, não existe grupo para isso, tá? Vocês estudam realmente individualmente e realizam o processo totalmente dentro do portal de vocês. Tá? Somente alguns cursos que possuem aula
O microfone tá mudo, Júlio. Hoje estava mudo, foi? Faz tempo que estava mudo, não? Aqui também tá Não, mudo. um pouquinho. Foi pouco tempo. Faz muito tempo, não? Não, foi nesse instante. Mas chegaram a ver a minha explicação para Keila? Já no finalzinho cortou. Já Ah, deu para então, entender. menos mal. O finalzinho já foi perguntando para ela se ela tinha entendido. Uhum, tá certo. Que bom. Bom, Alicia, oi, Alicia. Outra dúvida. Eu percebi que tem alguns conteúdos que eles têm um prazo de vencimento. As teleaulas, elas têm um vencimento, não é? Então, mesmo após se encerrar o vencimento, a gente ainda consegue acessar esse conteúdo e rever novamente? Vamos lá. Teleaula, normalmente quando você olha lá, você vê a mesma data que abre do lado é a mesma data, né? Aí isso confunde realmente um pouquinho a cabeça dos alunos, mas ele não fecha, não tem data de fechamento. Então você vai poder ver a teleaula até lá no final do semestre, se tu quiser voltar para assistir uma aula lá da primeira disciplina, tu vai poder assistir tranquilamente. O conteúdo web também ele fica liberado até quase o final do semestre, se eu me lembro bem. Agora, só as avaliações virtuais é que elas têm um prazo, basicamente, dentro do tempo da disciplina. Então, a gente tem que ter um cuidado maior com os prazos na avaliação virtual. Porque depois que fecha o prazo, você só vai ter uma segunda chance de fazer lá em junho. Somente em junho, tá? Então, se vocês seguirem esse padrãozinho que eu estou dizendo aqui para vocês, que eu mostrei para vocês, ninguém vai deixar de fazer avaliação virtual dentro do tempo da disciplina e vai ficar tranquilo. Oi, Everton. Opa, Júlio, boa noite. No meu caso, como eu estava com um tempinho livre e também fiquei um pouco perdido, eu me antecipei, né? E já acabei fazendo as atividades, os conteúdos e as aulas, as videoaulas. Depois que eu concluo, se eu precisar, como agora eu sei que esse cronograma vai ajudar, esse material que eu já utilizei, ele fica disponível lá para eu voltar. Como eu vou ter esse tempo, né? Pretendo voltar e rever. Fica disponível? Não, sim, tá aberto, tá liberado para você. Tudo fica liberado? Tá tudo liberado para você. Mesmo que você tenha já aberto o conteúdo web, já assistido a teleaula, continua liberado para você. Aí eu posso... Você pode voltar quantas vezes quiser. Agora, a avaliação virtual, se você já fez as 2 vezes, aí ela já não está mais disponível. Justamente. Eu fiz, teve um que eu fiz fiz a segunda também, fiz a primeira e a segunda, realmente. Entendeu? Mas aí essa você já não consegue fazer agora. Você já gerou uma pontuação, está lá salva. Tá? Para esse momento. Só a prova agora, né? Você agora já está esperando a prova lá em março, né? A prova. Então vou voltar a dar uma revisada. Já está bem tranquilo para a prova agora, né? Os próximos... Tá bom, obrigado. Né? Nada. Bom, vamos lá, gente. Vou continuar aqui, tá? Beleza, eu mostrei aqui para vocês como é que vocês estudam. Mas e agora? Como é que eu pontuo? Como é que funciona essa questão de nota? Como é que funciona... como é que eu sei que eu vou passar na disciplina? Eu acho que isso é o que todo mundo que estuda é o segundo ponto que mais interessa. Primeiro é saber como estudar e segundo, como é que eu passo na disciplina. Então, é esse agora que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Nós temos o nosso conceito aqui de avaliação continuada. O que isso quer dizer? Nós não trabalhamos com nota, tá? Nós trabalhamos com pontuação. E a pontuação, ele é dada de acordo com o seu esforço, com o seu cronograma de estudo, com o que você está fazendo. Tá? E aí você vai sendo pontuado em todo esse processo. E como é que funciona? A pontuação das disciplinas era dividida em engajamento AVA,
que é tudo que está lá dentro do AVA, que eu mostrei para vocês anteriormente, certo? As avaliações virtuais, elas fazem parte do engajamento, só que elas têm uma pontuação também a mais, tá? E a prova da disciplina, certo? Então, basicamente, para quase todos os cursos, vocês têm esses 3 quesitos aqui para pontuar. Naqueles cursos que eu falei, que tem aula prática, que tem que gerar relatório, mais alguma coisa, aí entra a produção textual, tá? Então, novamente, só para colocar aqui, que é somente para os cursos que estão elegíveis. Fora o engajamento, as avaliações virtuais e a prova, também tem a produção textual. Para quem não tem produção textual ou a disciplina não tem a produção textual, só são esses 3 pontos aqui que vocês vão precisar fazer, certo? E ganhar ponto. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você acessa, quanto mais você faz as coisas, maior pontuação vocês tiram, certo? E como é que são essas pontuações? A prova da disciplina vale 5.000 pontos, certo? Então, a prova aqui, ela vale 5.000 pontos. As duas avaliações virtuais, vou até colocar aqui, ó, que são as 2 avaliações virtuais, elas podem alcançar até 4.000 pontos, tá? Mas como é que é isso, até 4.000 pontos? As avaliações virtuais são 5 questões. A, B, C, D e E, tá? E aí é de acordo com o seu acerto. Quanto mais você acertar, maior a pontuação que você vai tirando nela. Então, você pode sair de 0 até 4.000 pontos nas avaliações virtuais. E o engajamento AVA, gente? O que é o engajamento AVA? Vocês lembram que lá no início... Vou até voltar aqui. Vou até voltar aqui. Certo? Lembra que eu mostrei isso aqui para vocês? Conteúdo web 1, 2, 3, 4, teleaula 1, 2, 3, 4, tem o portfólio para quem o curso é elegível, as 2 avaliações e a prova. Tudo isso é engajamento. O que isso quer dizer? Abriu, pontuou. Olha que legal. Certo? Então, o engajamento AVA, ele consiste no seguinte: você abriu um conteúdo web, está pontuando. Abriu uma teleaula, está pontuando. Abriu a avaliação virtual, está pontuando. Tá? Então, quanto mais você abre, significa que você está estudando, você está ganhando ponto por isso. Tá? O seu esforço de estudo, ele é recompensado aqui no engajamento AVA. Certo? Somando todos os 3 itens, são 12.000 pontos. Tá? Que uma disciplina pode alcançar. Isso eu não estou colocando aquelas disciplinas que têm produção textual. Já eu mostro. É o próximo passo. Tá? Então, aqui, o que é que acontece? Como é que eu sei que eu vou ficar aprovado na disciplina, então, Júlio? Simples. São 2 critérios. 2 critérios. Tá? Na prova de 5.000, vocês têm que tirar no mínimo 1.500 pontos. A prova de 5.000, você tem que tirar no mínimo 1.500 pontos. E na pontuação total, que te dá 12.000, vocês têm que tirar no mínimo 6.000 pontos. 6.000 pontos. E aí eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês, bem interessante. Quando eu falei para vocês que quando a gente fala da prova, que é menos importante, é porque é o seguinte: a prova é a última coisa que será realizada. A prova é a última coisa. Então, você já fez todo o conteúdo web, fez as avaliações virtuais, acessou, viu as teleaulas, fez tudo que está lá no seu AVA. Tá? Então, o que acontece? Quando você chegar na semana da prova, gente, se você fizer certinho, como eu estou explicando para vocês,
vocês vão estar com esse mínimo de 6.000 garantido. Garantido. Olha só. Pensa aqui comigo. Abriu tudo que está no ABA, ganhou 3.000 pontos. Abriu tudo que está no ABA, já tem 3.000 pontos. Vamos dizer que nas duas avaliações virtuais, certo? Você não tirou os 4.000, mas alcançou 3.000 em todos. Já fez quantos pontos aí? 6.000. Então, o critério mínimo de pontuação total já vai estar garantido. E aí você só tem que se preocupar com o quê? Em tirar 1.500 pontos numa prova que vale 5.000. Ficou claro, gente, isso aí para vocês? Sim. Sim. Ô, Júlio, no caso, fora os 6.000, se eu tirar os 6.000 já no AVA e na avaliação virtual, então 1.500 não é obrigatório ou vou ter que Os tirar no dois são mínimo? obrigatórios. Então Os vou ter que dois tirar são no mínimo 1.500 obrigatórios. lá. Entendi. Você vai ter que ter 6.000 no geral, certo? Mínimo, e 1.500 na prova mínimo. Certo? Mas a contagem que eu fiz aqui, a ideia é que é o seguinte, você chegue no dia da prova só pensando em tirar o mínimo da prova. Um exemplo, tá? Que era claro que ninguém quer ir para tirar uma nota mínima na prova. Mas vamos imaginar você já chegar para a prova sem estar se preocupando que ainda precisa de mais pontos para alcançar 6.000 no geral. Tá? Porque eu vou fazer só a continha aqui para vocês. Se você chegar no dia da prova, tá? Você sabe que o mínimo são 6.000 pontos e isso é com somatório de prova, tá? Então vamos dizer que você chegou no dia da prova e você está com 4.000 pontos no geral, tá? Você tem 4.000 pontos no geral. Você precisa tirar quanto na prova para chegar aos 6.000? Hein? 2. Tem que tirar 2.000, ou seja, você vai ter que tirar acima do mínimo. Tá entendendo meu raciocínio? Sim, entendi. Então, quanto mais tranquilo você chegar para a prova, melhor você faz ela. Porque você não tem que se preocupar sabendo que tem que tirar uma pontuação tão alta. Tire a pontuação alta, mas já sabendo que aquilo ali vai ser um complemento para a sua pontuação final ser melhor ainda. Quantas Tá? questões normalmente é essa prova? E é isso que eu ia falar agora. Só para vocês terem uma ideia, gente, da prova. A prova são 12 questões. Certo? 12 questões da prova. A prova vale 5.000. Cada questão vale a média de 400 e poucos. Cada questão. Gente, com 4 questões certas, de 12, você já ultrapassa o mínimo. Com 4 questões certas. E outra, é tudo questão fechada. É assinalar a letra correta. Nenhuma é de você escrever. Não existe prova prática. É uma prova bem básica, bem simples, mas é claro, para quem estuda, ela se torna simples. Para quem não estuda, ela se torna complexa. Mas você só precisa ter 4 questões certas para acertar, para tirar ali o mínimo os seus 1.500. Só que lembrando, para você fazer isso, chegar bem, você tem que ter feito tudo que está no AVA e ter garantido lá ou 6.000 ou próximo dos 6.000. Tá? Um exemplo aqui. Vamos dizer que no somatório você tirou 4.500. Você tem que tirar 1.500 mesmo na prova, então você vai alcançar os 6.000. Tá? O ruim é se você começa a ficar, por exemplo, de 4.000 para baixo. Aí você já tem que aumentar a pontuação da prova. Então, em relação a essa questão de critérios de passar, são esses dois. Mínimo de 6.000 no geral, que envolve tudo, inclusive a nota da prova, e 1.500 na nota da prova, na pontuação da prova. Alguma dúvida nessa parte? Não.
Todo mundo entendeu direitinho? Sim. Bom, aí o que é que acontece? Quando eu tenho uma disciplina que tem produção textual, a pontuação muda um pouquinho, tá? Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Então, a disciplina com produção textual, ela também tem uma pontuação total de 12.000, também tem a prova de 5.000, os mesmos critérios, mínimo de 1.500 na prova e mínimo de 6.000 no geral. Só que a produção textual entra como critério também de aprovação. Ou seja, aquelas disciplinas que tiverem produção textual, você tem que montar um relatório, tá? Você tem que enviar esse relatório, ele vai gerar um critério novo de aprovação, tá? E qual é esse critério? A produção textual vale 2.000 pontos, que é tirado da avaliação virtual. A avaliação virtual cai para 2.000 e a produção textual entra com os 2.000 a mais. E você tem que tirar, no mínimo, 50% desses 2.000, ou seja, 1.000 pontos. Alcançou os 3, está aprovado na disciplina. Tá? Lembrando que isso é somente para os cursos que possuem disciplinas que tenham que fazer produção textual. Então, vocês têm que ficar bastante atentos quando vocês abrirem a disciplina e verificar, opa, tem um portfólio aqui, eu tenho produção textual para fazer, já vou começar a me mexer a fazer ele aqui, porque eu tenho que garantir minha pontuação. Ok? É a única diferença que tem de uma disciplina com produção textual e sem produção textual é essa. Mas os critérios, basicamente, gerais são os mesmos, tá? Tem alguém aqui do curso de Sistema de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistema, Design de Moda, algum curso assim aqui com a gente? Estão com vergonha. Vou voltar aqui só um pouquinho, só para a gente voltar aqui para a lista, certo? Então, novamente, esses cursos aqui são os cursos que algumas disciplinas, não são todas, tá, gente? Mas algumas disciplinas possuem produção textual. Então, tem que ficar atento quando entrarem no AVA, certo? E quando vocês abrirem a disciplina, vocês vão encontrar lá portfólio. Então, já sabe que é obrigatório fazer, tá? Só para deixar isso bem claro. Eu não tenho a relação das disciplinas, eu tenho a relação dos cursos. Oi, Maria Erizan. Pois não, Maria Erizan, pode falar. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou Maria Erizan, eu me encaixo no curso de Design de Moda. Design e moda, né? Uhum. Pronto, fique atenta, porque você pode ter alguma disciplina que tenha essa produção textual, tá? Tá certo. Eu não sei quais são, porque eu não recebo a relação dos cursos, das disciplinas, eu recebo a relação dos cursos. Mas é simples, quando você entrar na disciplina, eu vou ver se eu consigo abrir o AVA aqui, mas quando você entrar na disciplina, você vai encontrar logo portfólio. Pronto, aí já sabe. Já sabe que é um trabalhozinho lá para fazer, não é um bicho de 7 cabeças, como muita gente acha, não é TCC, tá? Não é um trabalho tão trabalhoso assim, mas é só fazer com calma que dá tudo certo. Tá bom. Ok. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui. Certo. E aí, agora, tá... Esse daqui, deixa eu ver. Esse daqui, gente, é para os cursos de ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Marketing Digital e cursos outros de tecnologia, que é uma disciplina chamada Projeto Integrado.
tá? Normalmente é um a cada semestre, então tem projeto integrado 1 num semestre, projeto integrado 2 em outro semestre, tá? Ele não tem prova, não tem avaliação virtual, não tem nada. Assim, você tem um material lá dentro que você tem que ler, que tem a ver com um trabalho que, basicamente, a gente chama de um trabalho interdisciplinar. Ele vai envolver as disciplinas do semestre, e você vai montar esse trabalho de acordo com o manual que está lá. É só seguir. Basicamente, até o modelo que eles mostram lá, ele já vem mostrando onde é que você vai colocar cada ponto. Basta só fazer aquilo que está lá e enviar, ou dentro do AVA mesmo. Então, é uma disciplina que não tem prova, não tem avaliação virtual, não tem nada disso. É fazer esse trabalhozinho e enviar para eles, onde vocês têm uma pontuação ali no máximo de 10.000 pontos e tem que alcançar no mínimo 6.000. Tá? Lembrando, é um curso específico, é uma disciplina que somente os cursos de análise e desenvolvimento de sistema, cursos novos de tecnologia, sistema de informação, engenharia da computação, coisas ligadas à tecnologia e marketing digital é que possui esse tipo de disciplina, tá? Mas fiquem tranquilos, gente. Se vocês abrirem lá, tiverem com alguma dúvida, podem falar comigo, me manda mensagem lá no PV. Às vezes eu demoro para responder, mas eu sempre respondo a todos e eu tiro as dúvidas que forem necessárias, tá? Mas eu já faço uma apresentação para que vocês não fiquem... Quando abrir lá, o Júlio na apresentação não falou daquilo. Só para vocês estarem um pouquinho mais cientes de que alguns cursos têm algumas particularidades, ok? Não. Estágio, sim. Por que eu estou trazendo estágio aqui? Porque alguns cursos, tipo formação pedagógica, segunda licenciatura, eles já têm estágio, já vão ter estágio agora, porque são cursos mais rápidos. São cursos de duração de um semestre e meio, que já possuem estágio, tá? Mas aí, em relação a estágio, os alunos que têm, podem ficar tranquilos que eu vou criar um outro grupo só de estágio, onde eu passo todas as informações, tá? Mas é só para que já tenham ciência. Tem cursos de quem está começando agora que já tem estágio devido ao tipo de curso que ele está fazendo. Normalmente, os cursos de segunda licenciatura, formação pedagógica, eles já têm estágio já no primeiro semestre, que são cursos de uma duração bem menor do que os outros, tá? Aí os outros cursos que têm estágio, quando tiver estágio, pedagogia, só lá a partir do 4º semestre, serviço social só a partir do 4º semestre, né? Que eu me lembro agora, esses 2 cursos aí, contábeis, né? Lá para o 7º semestre, então é bem mais distante, ok? Tranquilo até aí, gente? Vamos lá, momentinho para tirar dúvidas. Eita, que tem um monte de mão levantada. Vamos lá. Keila. No caso, o meu curso é engenharia ambiental, mas eu já sou técnica ambiental. E aí, na empresa onde eu trabalho, a gente tem alguns treinamentos com certificado. Eu consigo utilizar como horas de estágio? Não, No caso, horas complementares, né, no você vai caso. conseguir utilizar como horas complementares. Mas para estágio, se o seu curso, eu acho que tem estágio obrigatório de engenharia, né? Mas não é aceito para estágio obrigatório. Certo. No caso, dentro das horas de estágio, a gente pode completar com algumas horas complementares ou não? Não, as suas horas de estágio obrigatório, eles terão que ser realizados por inteiro.
Certo, tá? entendi. Mas fique tranquilo que quando chegar o seu estágio, eu acho que vai ser engenharia ambiental, acho que vai demorar um pouquinho, né? Vai demorar, acho que é só um Geralmente estágio só que após o tem. ciclo básico, né? Que é padrão para todas as engenharias. Mas eu acho que o estágio ainda demora um pouquinho, mas pode ficar tranquila, porque é bem tranquilo de fazer um estágio obrigatório. Tá? Então vai dar. Você vai ver que vai ser tranquilo para você fazer. Eu te dou umas dicas também. Eu costumo, quando chega o pessoal, o período de estágio, quando eu crio um grupo só para isso, eu passo várias dicas aí interessantes, que aí facilita a vida de todo mundo. Certo. Oi, Vanessa Kelly. No meu portal, ele aparece na questão das avaliações, tem a 1 e a 2, tem assim, avaliação substituição. Aí, no caso, eu posso, é como se tivesse para me disponibilizar, para mim refazer e substituir, sem ser aquelas tentativas que tem dentro da própria avaliação. Vamos lá. Você lembra um pouquinho mais cedo, eu falei assim, ó, depois que você faz a avaliação virtual, as duas, ela fecha, né? Fez as duas tentativas, fechou. Ou se você perdeu o prazo, você só vai ter uma nova chance em junho, que é justamente as avaliações substitutas. Tá? Então, vamos imaginar que vocês fizeram, o caso do nosso amigo ali, que eu esqueci o nome dele, me perdoe, mas o caso do nosso amigo que já fez as avaliações virtuais. Tá? Então, ele já não pode mais fazer agora. Já fez, já tem a pontuação dele. Mas vamos imaginar que lá em junho ele diz, cara, eu estou querendo fazer para aumentar minha pontuação. Ou vamos dizer que você ainda esteja precisando de pontuação para passar na disciplina. Em junho é aberto as substitutas, que é justamente para essa nova oportunidade. O que você tinha apaga e a nova pontuação vai ficar. A mesma coisa é para quem não fizer dentro do prazo. Tem essa oportunidade de fazer em junho. Tá certo. Oi, Fábio Francisco. Estou ansioso para ouvir a sua voz. Boa noite. Queria só tirar uma dúvida que eu vi lá na parte que tinha marketing digital, tinha ADs e tinha curso tecnológico. Mas tinha uma partinha lá que tinha bem assim, TCC projetos. Não, relaxa. Porque é a mesma pontuação. Para quem tem TCC, é a mesma pontuação do projeto integrado, tá? Então entendi. Aí Porque vocês... na segunda eu Não, fui, você nenhum explicou. curso de CST tem TCC. Pronto. E outra dúvida que eu queria tirar com o senhor é referente ao meu estágio. Né? O senhor disse que se eu quisesse, já poderia ir tudo. Aí eu falei com o meu patrão, como ele tem várias empresas, ele disse, se você quiser, fale com o seu professor, coordenador, e a gente libera você fazer o estágio aqui mesmo ou na outra empresa. Porém, eu vou entrar O em estágio férias remunerado agora. que você fala, né? Porém, eu vou entrar em férias agora em abril. Aí eu tinha como fazer após as minhas férias depois. Vamos lá. Estágio remunerado, isso aí não independe da instituição, tá? O estágio remunerado é algo que o aluno encontrou, certo? Até porque existe um procedimento bem diferente. O obrigatório para o remunerado chamado não obrigatório, tá? O remunerado, quem tem que cuidar, arcar com tudo é a empresa. Certo? Então, o que acontece? Mas para a empresa poder fazer isso, ela tem que passar pela autorização da instituição. Então, isso serve para todos. Quem quiser fazer estágio remunerado, tá? Via empresa ou agente de integração, por exemplo, a CIEE, IEL, tá? O que acontece? Nós não assinamos nenhum documento. A empresa ou o agente de integração realiza o processo via online no sistema. Quando é agente, ele já sabe o que eles vão fazer. Então,
CAA, IEL, eles já sabem o que eles vão fazer. Agora, se você está fazendo direto com a empresa, eu sempre peço para o pessoal passar o meu número de telefone para o RH da empresa. A empresa fala comigo, eu dou para ela, ou eu explico para ela todos os procedimentos que ela vai fazer, para daí sim o seu estágio remunerado ser validado. Entendi. Tá? Mas a única interferência nossa é isso. Porque, por exemplo, o seguro, estágio que tem que fazer a empresa, não somos nós. Nossa obrigação é o obrigatório. O remunerado, nós orientamos o processo para a empresa ou a gente. Entendi. Então, se você quer fazer depois das suas férias, você faz depois das suas férias. Essa parte não tem, como não é obrigatório, então você pode fazer em qualquer época. Tá? Pronto, então tá bom, de boa. Tranquilo. Agora eu tô lembrado de tu na segunda, né? Na segunda-feira. Isso. Oi, Maria Erizan, pois não? Maria Erizan? Oi, boa noite. Eu apertei errado, professor. Tá. Beleza, então. Então, vamos lá, gente. Pessoal, até aqui tá tudo em ordem, tudo tranquilo, todo mundo feliz, todo mundo tranquilo, e todo mundo já sabe como é que vai passar, né? Tá todo mundo bem, né? Não é isso? Agora vem a coisa que menos importa de tudo, prova. Bom, vamos lá. Projeto de extensão não, porque vocês ainda não têm, certo? Mas eu deixo para depois. Provas. Gente, vamos lá. Não é nenhum mistério, nunca foi segredo que as provas estavam sendo online devido à pandemia. Tá? O EAD, desde quando ele foi regulamentado pelo MEC, que uma das exigências para se ter EAD eram que as provas fossem presenciais. Ponto. Até 2019, final de 2019, as provas eram presenciais. Então, o aluno, não importa a modalidade semipresencial ou 100% online, ia para a faculdade fazer a prova. Veio a pandemia, tá? E aí, como é que faz? Porque não podia juntar gente para estar indo para a faculdade e fazer prova, não tinha como. O MEC autorizou temporariamente a realização de provas online. Essa autorização, ela perdurou, certo? Por decreto até metade do semestre passado. Era para, desde o semestre passado, todas as instituições já deveriam voltar a fazer prova presencial. Mas aí conversa cá, conversa lá com o MEC, isso, aquilo, outro, o pessoal ganhou ainda mais 6 meses. Quando chegou esse ano, o MEC disse, olha, todo mundo já voltou ao normal, tá todo mundo indo pular carnaval, tá todo mundo curtindo festa, todo mundo tá saindo, tá todo mundo, o mundo voltou a um patamar mais seguro, as provas retornam presencialmente. E isso, quando a gente fala EAD, porque muitas vezes há uma certa confusão com o termo. Vocês são alunos EAD. O aluno semipresencial é aluno EAD também, tá? Ensino à distância. Modalidade de EAD tem os dois, 100% online e semi. O que é a diferença de um para o outro? 100% online, o aluno estuda tudo via portal. O semipresencial estuda tudo via portal, mas tem a obrigatoriedade de uma vez na semana ir para a faculdade realizar aula, atividade ou alguma aula prática. Tá? Então, são essas as únicas diferenças que tem entre as duas modalidades. Qualquer que seja o EAD, faz prova presencial. Ou seja,
Na semana da prova, vocês vão ter um dia que vocês vão agendar. E olha só como é que vai ser bem interessante isso daí. A gente já tem experiência com isso, porque a gente já aplicava a prova presencial antes de pandemia e tudo. Então, vocês vão... vai ser disponibilizado uma semana antes de iniciar a prova. Vai aparecer no AVA de vocês, certo? Um pequeno calendáriozinho, aonde vocês vão definir. Aí, essa parte que eu que monto, tá? A disponibilidade que eu tenho de sala, dia e horário, e você vai marcar aquilo que é melhor para você. Então, para os 100%, o que eu já estou terminando de montar aqui? Eu vou colocar horários de manhã, de tarde, de noite durante a semana. E vou colocar os sábados, manhã e tarde. Certo? Com isso, todos poderão fazer a prova presencial. Não vai existir a obrigatoriedade de eu sou obrigado a ir tal dia. Não, você vai dizer o dia que você vai, dentro daquilo que tiver disponível. Certo? Então, não é nós que vamos dizer o dia que você vai lá fazer a prova. A gente vai passar para vocês, vocês vão receber no AVA de vocês, lá dentro da disciplina, a marcação com os dias e horários disponíveis. Você vai marcar. É seu agendamento. Você vai marcar. Agora é o seguinte, você tem que ir no dia que você agendou. Porque não vai, depois que agendar e confirmar, não pode mais reagendar. Tá? Porque existe um controle em relação a isso. Eu tenho que puxar, a cada dia de prova, eu vou puxar o relatório para saber quais são os colegas que vão estar ali fazendo a prova e tudo isso. Mas aí vocês vão ter aí os 7 dias para verificar aquilo lá e ver, pô, eu tô de folga dia de quarta, eu vou fazer a prova na quarta. Tá, eita, eu quero fazer a prova na quarta tarde. Tem aqui, pô, marcou. Eu só quero fazer a prova no sábado à tarde. Vai estar lá. Eu quero fazer qualquer dia da semana à noite. Você vai ter qualquer dia da semana à noite também. Certo? Então não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu sei que para muitos acham que é algo que foi implantado agora, mas não é. Isso já existe há muito tempo, tá? Desde 1996, quando foi regulamentado o EAD, que é assim, só esteve paralisado devido à pandemia, mas agora acabou. Agora o MEC falou, chega, voltamos a fazer provas presenciais, né? Até porque, assim, eu até na segunda-feira brinquei com o pessoal, fale a verdade, não é gostoso fazer uma provinha ali com um monte de coleguinha do lado, né? Calor humano ali naquele momento, você ter aquele coleguinha assim para ver se você vai ou não conseguir colar. A prova online é tão chata, tão ruim, que não tem nem vontade de fazer. Certo? Então, só para colocar novamente, é determinação do MEC, quem rege as instituições de ensino é o MEC, e isso são para todas as instituições de ensino do país, inclusive para ensino presencial, que também estavam realizando algumas provas do formato online. Também terão que fazer presencial. Não existe mais possibilidade de fazer prova online. Agora é todas as provas presenciais, independentemente da modalidade dele. Tá? E aí, com essa forma que nós já temos a nossa expertise, já sabemos como a gente conduzir isso, ninguém vai sair prejudicado, todos vão ter a mesma oportunidade, você quem vai dizer o seu dia e a hora de ir lá fazer a prova, tá? Oi, Maria Erizan. Olha a mão que está levantada ainda. É a minha. Uma dúvida sobre o período das provas. Se caso por algum motivo a gente perca a primeira chamada da prova, a segunda chamada ela só ocorre no final do semestre e precisa pagar alguma coisa a mais para fazer essa segunda chamada?
Sim, é o que eu vou explicar posteriormente. Se você não fizer a prova na primeira chamada, obrigatoriamente você vai ter que solicitar a segunda chamada. Isso vai gerar um custo, tá? E a prova é realizada em junho e você tem que fazer. Porque mesmo que você solicite e não venha fazer a prova, você vai ficar reprovado na disciplina. Prova é requisito, estão lembrados, né? Então, prova é requisito. Prova é requisito. Então, você tem que fazer a prova de qualquer forma. Se você não fizer na primeira chamada, você vai ter que solicitar e pagar a segunda chamada. Oi, Alicia. Alicia? Foi eu que fiz a pergunta agora, eu só esqueci Ah, a foi ordem tu? colocada. Ah, tá. Beleza. Pessoal, alguma dúvida? Algo aí que possa mais esclarecer? Todo mundo tranquilo. Olha que coisa boa. Tá vendo? Foi aquilo que eu falei no início. Depois que você entende como você vai estudar, já sabe a pontuação, a prova é o mínimo. Aí lá no dia da prova, lá, vou marcar lá o meu dia, vou fazer minha prova e tirar meus 1.500, já estou tranquilo. Tá vendo aí? Oi, Fábio. Ô, coordenador, eu falei com o senhor lá no privado agora e eu queria muito, muito que o senhor me desse essa oportunidade. Porque eu Ah, queria não tem como responder ninguém no privado agora. Não, mas não agora, é só o que eu vou perguntar rapidinho. Eu queria entender, saber das pessoas do marketing, para a gente poder fazer um grupo, só a pessoa dos marketing. Entendeu? Só isso mesmo. Aí Tinha é como o senhor complicado, liberar Fábio, lá é no complicado, grupo? porque eu não posso abrir o grupo. Ah, Eu não entendi. posso abrir o grupo para postagem, porque senão começa a ficar um pouco bagunçado. Ah, então Entendeu? tá certo. Mas eu vou fazer o seguinte: qual é o marketing seu? O marketing digital. Pronto, os colegas que forem de marketing digital, me mandem uma mensagem no PV, que aí eu repasso o número, me autorizando, e eu repasso o número para o Fábio para ele criar o grupo de vocês, tá? Pronto, valeu, professor. Valeu, tamo junto. Tamo junto. Mas E não aí, seria, Carlos? não Oi, seria, peraí. Só um com momentinho, que o licença. Carlos estava aqui na frente aqui. Era só uma dúvida no meu caso, eu estou cursando engenharia elétrica, eu queria saber se você poderia me informar se no meu curso eu teria estágio obrigatório. Sim, terá. Ah, sim. No Os caso cursos, também ó, eu tenho oportunidade de fazer. curso de engenharia, ah, os cursos de engenharia, todos eles possuem estágio obrigatório. Isso aí o conselho, ele exige, tá? Entendi, era Mas só isso. relaxa que não é agora, é lá na frente. Tem muita coisa ainda. Ah, obrigado. Fica tranquilo. Tem mais a outra pergunta aí, Fábio? Oi, Sara, pode falar. Para ajudar o colega que quer fazer o grupo, não sei se eu poderia abrir o chat dessa reunião, porque ficaria mais fácil, se fosse possível, né? É porque eu estou usando o e-mail corporativo. Ah, O então e-mail, ficando. o e-mail corporativo, ele só abre o chat para quem é do mesmo. Tá? Porque assim não se Eu não estou usando o comprometeria meu a pessoal, mandar não. os números para o pessoal. Não, mas aí é tranquilo, é tranquilo. É só me manda mensagem lá no PV que eu encaminho rapidinho. Isso é mais Certo. fácil. Obrigada, professor. Tá? Olha, vamos fazer o seguinte até. Eu vou fazer algo que eu fiz alguns semestres atrás e funcionou legal. Quem quiser criar um grupo, faz o seguinte: cria o grupo e manda para mim um link desse grupo, tá? Então vocês criam o grupo de vocês, vai criando o grupo e me manda o link no PV. Eu vou criar um formulário nas nuvens e aí eu posto no grupo com todos os grupos. Fica melhor. Aí, Entendeu? como o senhor Você cria faria um para grupo, não. manda para mim um link. Aí eu vou jogar no formulário online e depois eu jogo no grupo. Aí todo mundo vai ver todos os cursos, o grupo que foi criado, e a pessoa só pega o link e entra. Funciona bem mais rápido assim.
E para não ter duplicidade de grupo, como você organizaria? Isso. E aí, quando eu perceber que já tem um grupo já criado, eu já digo, ó, já tem esse grupo. Certo, então. Ótimo. Então fica melhor, tá? Certo, obrigada, professor. Nada, Sara. Oi, Eduarda. Boa noite, coordenador. Só uma dúvida. No meu portal, eu fui olhar aqui em relação às provas, né? Aí já aparece aqui o período da realização das provas. Sim, a primeira prova de vocês é agora, entre 6 de março a 11 de março. Isso. Aí o calendário para a gente marcar, o dia e horário estará mais ou menos disponível uma semana antes? Uma semana antes. Uma semana antes vai ser liberado no AVA de vocês, certo? Como vocês vão agendar o local de agendamento da prova. Mas podem ficar tranquilos que eu vou passar ainda todas as instruções. Eu jogo no grupo o PDFzinho mostrando onde é que vocês vão para fazer isso daí, tá? Certo. Muito Pode obrigada. ficar tranquila quanto a isso. Obrigada. Nada. Oi, Tiago. Não, eu só ia dar exatamente a ideia que você já teve, que era só de pegar o link dos grupos e mandar para o pessoal. Porque fica melhor, porque aí mais grupos são criados e mais colegas vão interagindo, é melhor. Obrigado. Oi, Zuleide. Boa noite, professor. Eu Boa gostaria noite. de saber, pedagogia também tem, como não que se diz, estágio? Pedagogia tem 4 estágios. TCC, apresentação de TCC, 8 semestres. Licenciatura. Seja bem-vinda. Todo curso de licenciatura tem suas particularidades, tá? Eu posso falar porque eu tenho uma das minhas formações é a licenciatura em informática e todos nós que fazemos licenciatura, a gente tem a obrigação de ter vários estágios, tem que ter TCC, tem que ter apresentação. Então, a licenciatura se diferencia dos outros, tá? A gente sofre um pouquinho mais. Mas é um sofrimento por bem, porque a gente vai para a sala de aula, né? A gente vai estar dentro de sala de aula, então a gente precisa ter mais base realmente. Ô, professor, Oi, na Zuleide. verdade, assim, eu já fiz magistério e eu tive a oportunidade de estar em sala de aula. Aí, passados os anos, eu mudei de área, fui para outra área, né? Outra profissão, aí voltei agora. Mas eu já dou aula em departamento infantil da igreja. Aí eu já tenho todo, assim, uma forma de trabalhar com as crianças. Então, vai ser tranquilo para você o estágio. Então, vai ser tranquilo. Entendeu? É obrigatório, vai ter que fazer de toda forma, mas vai ser tranquilo. Tá? Você vai ter o estágio infantil, o estágio fundamental, estágio no ensino médio e estágio de gestão. São esses 4 estágios. Certo. Então você vai Veja passar a por hora. todas. Vai passar por todas as camadas. Todas as Certo. camadas. Tá bom, Mas fique tranquila obrigada. que não é agora não. Ainda vai demorar. Dá para relaxar um pouquinho. Tá certo. Viu? Oi, Wadeson. Boa noite, professor. Boa noite. Eu estou com uma dúvida. Sistema da informação, ele tem também um tipo de estágio, alguma coisa assim do tipo? Sistema de informação. Agora você me pegou. Não estou lembrado agora se ele tem estágio. Você me pegou agora, Edson. Mas eu vou pesquisar aqui e eu te mando a resposta, tá? Pronto, depois você Eu me agora envia não lembro realmente. Eu sei que SI, o Sistema de Informação, tem aquelas disciplinas práticas que eu comentei antes, né? Tem projeto integrado. Agora, não me lembro de TCC, ou TCC ou estágio. Mas eu vou verificar e te passo a resposta, tá? Pronto, só me passar depois no privado. Obrigado, Passo viu? sim.
Eu vou jogar até no grupo para os outros colegas também de SI já ficarem Pronto. cientes. Perfeito, obrigado. Nada, tranquilo. Oi, Sara. Tinha levantado a mão. Gente, vocês têm alguma dúvida em relação à prova, essa questão de fazer presencialmente? Tá? Vocês perceberam aí que a gente sabe que não é algo que vocês estavam esperando, tá? Nem nós, assim, tinha ideia de que iria voltar, tá? Deixa eu só deixar isso bem claro a vocês, que muitos de vocês fizeram a matrícula e pode ter sido passada a informação que a prova seria online, até porque entre final de janeiro para início de fevereiro, isso ainda não estava batido o martelo, tá? Então, só foi nesse período, praticamente antes de começar o curso e começar o nosso semestre, foi que chegou realmente a batida de martelo em relação ao MEC, tá? Então, assim, só para deixar claro que aqueles que fizeram a matrícula, por exemplo, no início, o ano passado ainda, fizeram em novembro, dezembro, janeiro, até início, um pouquinho antes do início de fevereiro, realmente a ideia era as provas ainda continuarem sendo online. Só que a gente estava nessa expectativa. Em um momento ia voltar a ser presencial. O MEC chegou e disse agora, olha, volta. Tá? Então, peço desculpas, mas não foi uma informação enganosa passada, mas era o que nós tínhamos. Tá? Porque o MEC ele não precisa de um tempo para dizer, ó, isso é adequado. Todo mundo já sabia que isso ia acontecer em algum momento. Nós simplesmente volta à prova presencial. Ponto. Só para deixar isso claro aí para vocês. Oi, Carlos. Uma dúvida sobre a prova, no caso será feita na faculdade, pelo que eu entendi, só que para fazer ela precisa de algum tipo de ingresso para entrar lá ou só simplesmente apresenta o Bom, documento? vamos lá. Vocês vão agendar o dia e a hora que melhor caber a vocês, tá? Dentro daqueles que ficarem disponíveis lá para vocês quando aparecer, beleza? No dia da prova, vocês vão poder levar o notebook de vocês, vocês podem levar o celular de vocês, sem problema nenhum, tá? Porque somos nós que vamos passar o código que libera a prova de vocês. Certo? Então, nós vamos ter o código, você marcou a prova, vamos dizer, para quarta-feira. Quarta-feira, você solicitou a prova, para fazer a prova. Na quarta de manhã, eu recebo um relatório onde vai estar o seu código de liberação da prova. Você só precisa chegar lá na faculdade e dizer a sala tal que eu vou fazer a prova. Você vai entrar na sala, ou vai ser eu, ou vai ter algum outro colega que vai te passar o código para você fazer sua prova, tá? Mas você vai poder fazer a sua prova usando seu celular, usando notebook, sem problema nenhum. Entendi. No caso, vai ser como se apresentasse um QR Code para você entrar. Mas na verdade não é bem um QR Code, é um código mesmo, tá? Não, você só não vai tô dando precisar só apontar uma a câmera para simulação. lugar nenhum, não. Eu vou te dar um código, você vai digitar o código e entra na prova. Entendi. Tá? Então é por isso que eu estou dizendo. E esse código ele só tem validade por dia que você marcou. Então, por isso que se você marcar, você precisa ir. Porque eu já não consigo ter um outro código para o outro dia, tá? Não, tá Oi, certo. Alicia. Obrigado. Nada, Carlos. Essas provas, elas são feitas em computador e celular? Você vai poder fazer no seu celular, você vai poder fazer no seu notebook ou no laboratório de informática. Tá? Não tem problema nenhum. A prova era realizada dentro do sistema. Mas só é liberada com o código que eu recebo no dia do seu agendamento. Ela é digital, né? Certo. Ela é digital. Tá? É uma prova digital que aí você pode fazer em qualquer aparelho seu. Tá? Ou se você achar conveniente fazer no laboratório, você agendar para o laboratório de informática, tu vai fazer no laboratório de informática da faculdade.
Se você não quiser, não, eu vou levar meu celular, eu faço no meu celular mesmo. Tá? E aí, porque é detectado pela rede, e aí tem todo um aparato de segurança que se dá para vocês poderem ter a garantia de que tá tudo certinho na sua prova, tá? Mais alguma pergunta, gente? Tá vendo? Olha, todo mundo tranquilo. Eu gosto assim, quando a gente vai chegando nessa etapa agora, tá todo mundo já sabe os procedimentos, já sabe o que vai fazer. Isso é bom, isso é muito bom, né? E aí, só reforçando aqui para vocês, o que que a gente precisa fazer para ser aprovado no semestre? Mínimo de 1.500 pontos, tá? Na prova. Mínimo de 1.500 pontos na prova e mínimo de 6.000 pontos nos gerais. E nas disciplinas que tem produção textual, tem que ter um mínimo de 50%. Certo? Lembrando dessa tapadinha que eu já falei anteriormente para vocês. O aluno que não fizer a prova, tá? Na data que ele definiu, ou ele não agendou a prova, que eu não vou deixar isso acontecer, porque vocês vão ver que eu vou ficar toda hora lembrando, vocês vão poder solicitar a segunda chamada. A segunda chamada eu costumo chamar de castigo do aluno. Por quê? Porque ele vai gerar um custo na faixa de R$ 50 para você, certo? Mas é algo que você não precisa ficar preocupado, que o valor ele é embutido diretamente na mensalidade, já para você não esquecer o boleto de pagar. Então, um valor que já vai ser acrescentado na sua mensalidade daquele mês, tá? Da sua solicitação. E é obrigatório, você tem que fazer a prova, tem que fazer a segunda chamada. Porque se você não fizer, não solicitar, você não pode fazer a segunda chamada. E se você solicitar e não fizer, vai ficar reprovado também na disciplina. Então, prova é obrigatório. Ou faz na primeira ou faz na segunda, senão está reprovado. Tá claro isso, gente? Essa é uma parte importante, porque tem aluno que acha que, por exemplo, tem uma pergunta lá, tirei 7.000, 8.000, então na prova estou despreocupado. Não, você tem que fazer a prova e tirar 1.500 no mínimo. Tá? Ou de primeira ou de segunda chamada. Se você não fizer a prova, você pode ter alcançado lá os seus 7.000 pontos lá no AVA. Você vai ficar reprovado, tá? Porque o critério de prova é obrigatório. Mas também existe a recuperação, certo? E aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa minha explicação, porque é algo que quando chega no final do semestre, o pessoal às vezes esquece. Só existe recuperação de prova. Novamente, só existe recuperação de prova. Tá? Se você tirar menos que 1.500 pontos na prova de primeira ou segunda chamada, você faz uma prova de recuperação. Somente se tirar menos que 1.500. Tá? Agora, vamos imaginar que vocês, lá no final, você tirou na prova 3.000, teve 3.500 pontos na prova. Certo? Mas no somatório geral, você tirou 5.990 pontos. Aqui foi a prova. E esse aqui foi o somatório. O que vai acontecer aqui? Não existe recuperação. Porque você ultrapassou o mínimo da prova. Você vai ficar reprovado na disciplina por causa de 10 pontos. Porque não tem o que recuperar. Era só fazer o que estava no AVA. É só abrir o que está no AVA. Era só fazer o que está lá para você atingir a pontuação. Certo? Então, lembrando, só faz recuperação quem tira menos que 1.500 na prova. A recuperação é lá em junho, uma prova de 5.000 pontos, onde você tem que tirar também mínimo de 1.500.
Pessoal, ficou claro essa parte aqui? Sim. Professor, essa prova de recuperação ela também tem um custo? Não, a prova de recuperação não tem custo, tá? A prova de recuperação, você fez a prova. E aí não alcançou o mínimo, você tem direito a uma prova de recuperação. Tá? É só a segunda chamada que tem custo. Mas eu tenho certeza que ninguém vai fazer prova de recuperação aqui. Ninguém. Nem quem está Amém. aqui no online, nem quem não pôde participar, mas vai ver o vídeo depois. Eu tenho certeza absoluta que ninguém vai fazer prova de recuperação. Ninguém. Vocês vão chegar em junho, já vão dizer, olha, fui curtir São João. Tô indo para Campo Grande, Campina Grande, tô indo para Caruaru e tu fica aí, Maceió, viu? Eu quero ouvir isso de vocês. Quero saber de ninguém fazendo provinha de recuperação, não. Imagina, prova de recuperação. Vamos lá ver o calendário? Olha lá a data. A data da prova de recuperação é maravilhosa. Prova de recuperação de 19 a 21/6, em pleno São João. Olha lá. 19 a 21, dia 24, São João. São João fazendo prova de recuperação. Não dá, né? Eu acho que ninguém aqui quer passar por isso, né? Tô certo ou tô errado? Tá certo. Tá certo. São João é pra gente estar certo. fazendo o quê? Comendo paçoca, né? Tomando quentão. Um milho. Um milhozinho assado, um milhozinho sobre isso. cozido, chapeuzinho de palha, né? Os arraiá. Opa! Uns forrozinhos pra lá e pra cá, né? Um forrozinho pé de serra que é bom. Uma quadrilha. Opa! Convida a gente que a gente vai. Agora eu não quero ver ninguém na recuperação, pelo amor de Deus. Deixa com a gente. Oi? Deixa com a gente que a gente vai fazer, vai passar. Eu vou na hora. cobrar. Eu vou fazer a quadrilha. Ó, eu vou fazer o seguinte: ficar de recuperação, vai participar. Eu vou montar a quadrilha da recuperação. Eita, eu não vou. No dia da prova. A quadrilha, a gente vai dançar quadrilha no dia da recuperação. Deus me livre. Olha, eu prefiro fugir dessa quadrilha. Pois é dois. Bom, vamos lá. Tranquilo aqui. E aonde eu vejo meus pontos? Gente, simples, no próprio AVA, tá? No próprio AVA de vocês. Quando vocês entram no AVA, vocês encontram a parte que tem as disciplinas, certo? Ao lado da disciplina, aqui tem uma setinha. Você vai clicar nessa setinha, vai aparecer aqui visualizar pontos. Quando você clicar, você vai ter aqui, ó, é para quem não tem atividade prática, tá? Não tem produção textual. Você vai ver engajamento, prova presencial e avaliação. Então você vai ver quanto você está tirando de engajamento, quanto foi a sua prova, quanto você tirou de avaliação virtual e quanto você está no geral. Quem for, por exemplo, tiver algo prático, aí você vai ter na disciplina um ponto a mais. Você vai ver engajamento, avaliação, prova e o portfólio, que tem que ser o mínimo de 1.000 pontos. E uma pontuação geral de 12.000. Isso é igual para todo mundo, tá, gente? A forma de visualizar pontos, vocês podem visualizar toda hora. Você abriu algo, quiser já saber se pontuou realmente, vai lá e olha a sua pontuação, acompanhe, vão vendo a pontuação. É por isso que eu sempre falo, quando você chega no dia da prova, você já sabe a sua pontuação, então você já está tranquilo. Não tem muito mais com o que se preocupar, a não ser tirar o mínimo da prova, tá? Ficou claro essa parte aí, gente, de como consultar os pontos, ver os pontos, vai ver que é bem simples o processo todo? Ficou sim. Ficou sim, professor.
Deixa eu ver aqui, hein? Pronto, aqui é a minha parte que eu encerro, certo? Essa é a minha apresentação. Eu agora vou tirar aqui e vou deixar aberto aqui para perguntas. Perguntas dos colegas agora. Momento da gente bater um papo aqui. Está dentro ainda do nosso horário ali previsto. Tirar várias dúvidas, aquilo que vocês acharem conveniente aí, tá? Eita, que tá todo mundo tão tranquilo agora tá todo mundo tranquilaço mesmo para estudar, né? Professor, eu tenho uma dúvida Oi. sobre estágio. Eu sei que vai demorar um pouco, mas em questão das pessoas que trabalham todos os dias, inclusive finais de semana, como é que fica essa questão do estágio que é obrigatório? Essa é uma pergunta padrão, tá? É bem complicado essa parte. É bem complicado mesmo, tá? Porque quando a gente fala estágio obrigatório, existe uma lei, certo, de estágio, que ela diz que o aluno ele entra com uma solicitação na empresa solicitando dispensa, certo? Pelo período que você vai fazer o estágio obrigatório. Infelizmente, não tem o que fazer. Você vai ter, quando chegar na época, a depender de onde você trabalha, solicitar um período afastado para fazer para realizar estágio obrigatório. Existem documentos, existe tudo para isso, tá? O que não pode é não fazer o estágio obrigatório. Isso aí não tem como deixar. Tem que ser feito de toda forma. Acalme seu coração. Acalma. Você tá começando a entrar em desespero muito cedo, mulher. Tá muito cedo. Relaxa, relaxa. Vai dar tudo certo. Você vai ver. A gente encontra. Para tudo se tem um jeito. A gente encontra uma saída. Oi, Sara. Professor, para o tecnólogo também tem estágio? Não. Só para graduação, né? Não. Nenhum curso CST com essa duração curta tem estágio. A de duração curta que tem estágio obrigatório é formação pedagógica, segunda licenciatura. Certo, obrigada. Tá? Mas CST, agora me vem na mente aqui nenhum. Salvo engano. Depois, se eu descobrir eu peço desculpas e falo lá no grupo. Tá, seria de computação em nuvem, mas tudo bem. Qual é o seu curso? Computação em nuvem. Tem não. Esse aí tem não. Mas esse daí você tem projeto integrado, você tem aula prática para montar relatório. Isso aí você tem. Certo, obrigada. Nada, Sara. Pessoas, estou aguardando, mandem mais. O curso de serviço social tem projeto integrado e estágio obrigatório? Serviço social? Sim. Serviço social tem estágio no 4º, no 5º e no 6º semestre. Tem TCC, tem projeto de extensão 1, 2 e 3. É um curso que tem um bocado de coisa para fazer. Mas só a partir do 4º, viu? Gestão de RH tem? Até lá você vai entendendo como é que funciona. Todos vocês, pessoas, todos vocês já conseguem ver a grade total do curso de vocês, tá? E quando vocês entrarem no ar, vocês vão ver extrato de disciplinas. Basta baixar isso lá que você vai ver todos os cursos, todas as disciplinas de todos os semestres. E aí vocês já podem começar a se planejar para estágio, para outros pontos, tá? Oi, Dora.
Ô, professor, e gestão em saúde pública também tem estágio? Não, Não, é CST, tem não. tem não? Uhum, certo, obrigada. Nada. Oi, Sara. O meu já foi, só faltou baixar. Ah, Bom, eu fico feliz assim quando a gente termina uma apresentação que está todo mundo bem tranquilo. Espero realmente que eu tenha tirado muitas dúvidas de vocês durante a explicação, que eu tenha sido bem claro nas explicações, que eu tenha sido bem direto também, porque a minha forma de ser é essa, ser direto, que eu tenha atendido aí a isso que você estava em mente. Eu sei que esse início é, meu Deus, quanta coisa, oh Senhor, oh my God, e agora o que eu faço? Agora, acredito que agora você já sabe o caminho a seguir, né? Pois, a Zulei tá ali, tá rindo. Dasleane! Dasleane, faz tempo que eu não vi esse nome. Dasleane. Gente, se não tiver mais nenhuma pergunta, certo, eu vou deixar vocês irem descansar. Tá certo, Júlio. Boa noite. Tudo ok? Ok. Então é o seguinte, eu vou pegar essa gravação, eu vou editar ela em partes, tá? Até porque quase 3 horas aí de gravação não dá para jogar de uma vez só. Então eu vou editar por partes, tipo, quando eu explico só a pontuação, explico só como você vai estudar, em partezinhas mesmo. E aí fica mais fácil até para os outros colegas também poderem assistir, tá bom? E esse material que eu também apresentei, eu também vou enviar no grupo. E qualquer coisa, gente, deixa eu só aproveitar aqui e colocar isso também. Eu criei o grupo para repasse de informações, tá? Para que vocês possam saber com quem vocês podem falar, às vezes sem precisar ir à faculdade. Apesar que, por nós, vocês estariam na faculdade a hora que vocês quisessem, tá? A todo momento. Mas eu criei o grupo para que vocês já tivessem alguém que pudesse orientar vocês em todos os sentidos. Eu peço a vocês que quando vocês me mandarem mensagem, evitem mandar ela falada, certo? Por quê? Porque eu passo, tirando esses dias que eu estou doente, eu passo manhã, tarde e noite praticamente em sala de aula. Então eu dou aula basicamente os 3 períodos. Quando eu não estou na faculdade, como professor também presencial, eu estou em outra instituição que eu também dou aula. Quando vocês me mandam digitado, mesmo eu estando dando aula, está ali no momento dando aula, eu consigo responder. Porque eu olho o texto e já sei basicamente o que eu vou repassar para a pessoa, tá? Então, assim, peço que vocês não evitem mandar para mim digitar, não fiquem chateados comigo se caso você enviar falado e eu mandar uma mensagem pedindo desculpas, mas que eu não tenho como ouvir áudio, tá? É porque facilita o atendimento, e você não ter que ficar esperando só quando eu chegar em casa, 11 horas da noite, para ouvir um áudio para poder responder, tá? Então enviem para mim digitado. Posso demorar um pouco, às vezes eu consigo responder rápido, às vezes demora um pouco mais, mas eu não deixo ninguém sem resposta, tá? Eu só queria essa compreensão de todos vocês. E é isso, gente. Desejo a vocês aí uma boa noite, boa sexta, um ótimo carnaval para todo mundo, tá? Curtam com o carnaval com sabedoria, e que voltemos aí do carnaval todos animados, para dar continuidade aos nossos estudos. E qualquer coisa pode enviar mensagem para mim. Um abraço aí para todos. Melhoras para o senhor. Boa noite, Obrigado. professor. Melhoras para o senhor. Obrigado. Boa noite. Meu Boa noite a carnaval todos. vai ser dentro de casa mesmo, porque eu não vou ter como sair.
Tchau, Fique com gente. Deus. Tchau. Tchau.